E se a gente pegasse um mapa moral de 700 anos de idade para tentar entender as fraudes digitais de hoje em dia? Parece uma ideia meio maluca, eu sei, mas vamos lá. A proposta aqui é um exercício quase teológico. Pegar esses gurus modernos do Fique Rico Rápido e achar o lugarzinho exato deles no inferno de Dante. Para sacar a importância disso, a gente precisa primeiro entrar na cabeça do Dante. Ele fez uma coisa bem radical para a época. Colocou a fraude lá no fundo do inferno, mais fundo até que a violência. Mas por quê? Porque para ele, a fraude é um mal que é puramente humano, sabe? Ela não ataca o corpo, ela ataca a nossa capacidade de raciocinar e ela destrói a confiança, que é basicamente a cola que mantém a sociedade de pé. E isso nos traz direto para a pergunta principal. Com tanta enganação digital rolando, onde é que o falso guru se encaixa nesse mapa do pecado? Bom, tá na hora de começar a nossa descida para descobrir. Nossa primeira parada, o pecado digital moderno. Para a gente poder julgar o crime, primeiro a gente tem que entender como ele funciona. Vamos analisar direitinho as táticas do golpista digital de hoje. O crime, na sua essência, é bem simples. Eles vendem esperança. Mas como? Com promessas que são impossíveis, muita manipulação psicológica e, no fim das contas, produtos que não entregam nada. Eles não estão vendendo um curso, eles estão vendendo uma fantasia de riqueza fácil e o alvo são sempre os mais vulneráveis. E olha, as ferramentas que eles usam são muito precisas. Não é nada aleatório. É um ataque sistemático às nossas falhas de raciocínio, os nossos vieses cognitivos. A escassez artificial, por exemplo, ataca direto o nosso medo de ficar de fora, o famoso FOMO. Aquele luxo todo alugado serve para criar uma falsa autoridade. Depoimentos falsos é para ativar o nosso efeito manada. Eles não estão só vendendo, eles estão na prática hackeando o nosso cérebro. Ok, agora que a gente já entendeu o crime, vamos dar uma olhada no mapa. Para achar o lugar deles no inferno, primeiro a gente precisa entender como o inferno de Dante é organizado. Dante dividiu o inferno em 3 grandes áreas, meio que inspirado em Aristóteles. Lá em cima, mais perto da superfície, fica a incontinência. São os pecados da paixão, tipo a luxúria. No meio do caminho, a violência. Mas lá no fundo, o pior de todos os pecados está a fraude. São os pecados que usam o que a gente tem de mais nobre, o intelecto, para o mal. Então, por onde a gente começa a procurar? O lugar mais óbvio, de primeira, parece ser o círculo da ganância. Mas, como a gente vai ver, isso seria um erro. É uma análise superficial demais para um crime tão bem planejado. A avareza, lá no quarto círculo de Dante, é um pecado de impulso, sabe? Uma falha de autocontrole, quase animalesca. A fraude do falso guru, por outro lado, é o completo oposto. É uma coisa fria, calculada, que exige muito planejamento e inteligência. Não é um deslize, é um projeto de maldade. E só essa diferença já manda eles para um lugar muito, mas muito mais fundo no inferno. Nossa investigação leva a gente agora direto para o 8º círculo do inferno. É o reino feito sob medida para os fraudulentos. Bem-vindos a Malebolge, que a gente poderia traduzir como Valas do Mal. É um anfiteatro de pedra gigantesco com 10 valas, uma dentro da outra. Cada vala pune um tipo específico do que Dante chamava de fraude simples, que é o engano contra estranhos, gente com quem o pecador não tinha nenhum laço especial de confiança. É exatamente aqui que a gente precisa procurar. Bom, a gente já pode afunilar a busca. Com base no modus operandi do guru, 3 valas ou bolgias parecem ser os locais mais prováveis: a dos aduladores, a dos maus conselheiros e a dos falsificadores. Vamos encarar isso como uma investigação criminal mesmo. Depois de analisar as evidências, o veredito fica bem claro. Vamos dar uma olhada nos maus conselheiros, na 8ª vala. São os pecadores que usaram a inteligência e o poder da palavra, o copywriting deles, digamos assim, para aconselhar os outros a fazerem besteira. E isso se encaixa bem, né? Eles aconselham os seguidores a largarem o emprego, a investir todas as economias, tudo com base numa promessa falsa. Mas é na 10ª vala que a gente acha a combinação perfeita: os falsificadores. Esse grupo aqui corrompeu a própria realidade. Pensa nos alquimistas, que falsificavam a matéria, ou nos impostores, que falsificavam a identidade. Isso descreve com perfeição a operação do guru. Ele fabrica riqueza, fabrica a prova social e, o mais importante, ele fabrica a própria persona. Então, aqui está o pulo do gato. O guru até dá um mau conselho, mas isso é só a ferramenta. O crime principal, a essência do pecado dele, é a fabricação completa, total,
de uma realidade falsa. A falsificação é o crime. O lugar dele, portanto, é na 10ª bolha, junto com os outros falsificadores. Agora que a gente já encontrou o lugar dele, podemos finalmente imaginar a justiça divina que o espera. Um castigo perfeitamente desenhado para os seus crimes digitais. No inferno de Dante, tudo é governado por um princípio chamado contrapasso. A ideia é que a punição tem que ser um espelho, um reflexo simbólico do pecado cometido. O castigo não é só para doer, ele está lá para ensinar a natureza do pecado pela eternidade. O primeiro tormento deles, a coceira do engajamento. Os corpos deles são tomados por uma doença de pele enlouquecedora, que parece uma vibração de celular, só que eterna, agonizante. A mesma ansiedade, o mesmo fomo que eles usaram como arma contra as vítimas, agora se torna uma tortura física da qual eles nunca conseguem escapar. Depois vem a sede por Leeds. Por terem ostentado uma riqueza que não era real, os corpos deles agora estão grotescamente inchados, pesados com essa ilusão. E ao mesmo tempo, eles sentem uma sede desesperadora, não por água, mas por leads e conversões que eles conseguem ver, mas nunca, jamais conseguem alcançar. E pelo crime de se passar por quem não são, o rosto com glitch de deepfake. As identidades que eles construíram com tanto cuidado agora são instáveis. Os rostos deles começam a derreter, a se transformar sem controle, assumindo as feições das pessoas que eles arruinaram. Eles simplesmente perderam o direito de ter um rosto próprio. E para fechar, um castigo social. Eles ficam presos num tipo de evento de networking do inferno. Lá eles são forçados a ficar vendendo uns para os outros cursos vazios sobre como escapar daquele sofrimento todo. Só que cada venda, cada upsell eterno só faz a dor de todo mundo aumentar. O próprio modelo de negócio deles vira o seu tormento. E aqui a gente vê a perfeição terrível do contrapasso funcionando. Vendeu ilusão? O resultado é um corpo inchado de mentiras, mas morrendo de sede de verdade. Falsificou a persona? A punição é perder o próprio rosto. Usou a ansiedade dos outros? Essa urgência vira uma coceira física, eterna. E o texto manipulador? Bom, a língua que foi o instrumento do crime agora queima para sempre. E assim, essa nossa viagem de 700 anos por um inferno literário nos deixa com uma pergunta que é muito, muito moderna e urgente. O que acontece com uma sociedade quando a fronteira entre o que é verdade e o que é mentira é apagada de propósito justamente por quem constrói a nossa realidade digital? É uma coisa para se pensar, não é?